Beleza, pessoal. Então vamos começar aqui fazendo as vistas do objeto, mas antes de tudo nós precisamos definir todas as camadas que nós utilizaremos dentro desse projeto, certo? Então eu vou clicar nesse botão aqui, o Layer Properties, certo? Vai abrir essa telinha aqui, que é onde ficam todas as camadas, e eu vou criar o restante das camadas. Percebam que a camada das folhas já está aqui, porque se eu vou fechar aqui. Eu já tenho as folhas criadas, como eu havia comentado. Então, a camada dela já está criada, certo? Mas beleza. Então, vamos criar agora o restante das camadas, beleza? Então, vamos lá. Quais camadas nós utilizaremos? Eu vou utilizar primeiro a camada aresta visível, certo? A configuração de cada camada eu vou deixar para o final, depois que eu criar todas. Então, vamos para a próxima. Com o comando Alt-N você consegue criar uma nova camada. Não precisa ficar aqui toda hora clicando nesse botão. Apenas digitando Alt-N, como está mostrando ali, você cria uma nova camada. E assim é mais rápido na criação de camada. A próxima camada que eu vou criar é a aresta invisível, certo? A próxima é a linha de centro. Uma de cotas, né? Agora uma do plano secante. Como a peça é uma peça corte, nós precisaremos adicionar duas camadas extras que a gente não costuma utilizar quando a peça não é corte, né, que é o plano secante, e a camada de achuras, certo? Então, a próxima que eu vou criar é a camada de achuras. Vou criar uma do sólido, né, o 3D do objeto. Então, eu criei todas as camadas aqui. Agora, o próximo passo é configurá-las, beleza? Então, eu vou definir aqui, se a gente arrastar assim e selecionar todas, a gente consegue mudar uma característica dela em comum a todas as outras, certo? Então, se a gente vier aqui e mudar a espessura da linha para 0,18, todas vão mudar ao mesmo tempo, beleza? Então, quais camadas que eu vou utilizar uma espessura diferente da 0,18 milímetros? Vai ser então a aresta visível e a camada da folha, né? Então, as duas eu vou alterar para uma espessura maior. Eu vou por 0,30 milímetros. Vou dar um OK aqui. Beleza, agora vamos definir as cores de cada camada. Começando pela aresta visível, a cor dela vai ser azul. Então, vou clicar no azul, dar um OK. Beleza. Da aresta visível, tanto faz, pode ser ou branca ou preto. Se o fundo do seu AutoCAD for um fundo mais claro, é mais recomendável que você utilize a cor preta. Agora, se for um fundo mais escuro, utilize a cor branca. No caso, eu vou utilizar a cor preta porque meu fundo não é tão escuro assim, então fica bem visível a aresta visível, certo? A camada de cotas vai continuar sendo branco. Essa camada aqui a gente ignora. A camada de folha já está definida. A de Ashura também vai ser branco. A linha de centro e o plano secante, ambas vão ser vermelhas. Então, vou mudar aqui para vermelha. E a camada do sólido vai ser da cor verde, certo? Agora nós vamos mudar os tipos de linha de algumas camadas. Só que antes disso, vou fechar essa tela aqui. Agora vamos vir aqui em Line Type, clicando nessa setinha aqui. E agora vamos vir em Other. Vai aparecer essa telinha aqui com os tipos de linha que o programa vem, né? No caso, só vinha a linha contínua. Nós vamos querer adicionar dois tipos de linhas novas, que é a linha tracejada e a linha ponto tracejada, né? Que no caso é a CAD ISO 02 e a CAD ISO 04. Então nós vamos adicionar essas duas linhas, né? Que a tracejada é a aresta invisível e a ponto tracejada é a linha de centro e a do plano secante. Então,
Selecionando essas duas, vou dar um OK aqui, né? Podem perceber aqui que elas foram adicionadas aqui no Line Type Manager e vou dar um OK aqui. Então, voltando no Layer Properties, vou clicar, né? Agora nós vamos mudar o tipo de linha, certo? Então, na aresta invisível, eu vou clicar aqui no Line Type e vou selecionar a linha tracejada que eu adicionei. Vou dar um OK e mudou já o tipo de linha. Agora eu vou mudar o tipo da linha de centro e do plano secante, certo? Então, clicando aqui, eu vou botar a ponta tracejada e dar um OK. Beleza. Então, nós mudamos aqui os tipos de linha de cada camada e todas as camadas já estão devidamente configuradas, certo? Então, agora vamos começar com o nosso desenho das vistas. Ok, eu estou utilizando um arquivo secundário aqui para poder visualizar o exercício, para a gente poder montar as vistas, certo? Então, eu vou utilizar esse outro arquivo aqui que está pronto, né, para poder visualizar a vista isométrica do objeto. Então, o que vamos fazer agora? Nós vamos desenhar um retângulo com as dimensões da vista frontal e depois copiar esse retângulo para a vista lateral e para a vista superior, né? Alterando a dimensão de cada retângulo das vistas, certo? E depois nós vamos ir moldando ele conforme a visualização de cada vista. Então, vamos lá. Vamos começar, então, fazendo o retângulo da vista frontal, que no caso é de maior dimensão, que vai ser essa daqui, de 100 de unidade, né? Então, vamos desenhar um retângulo de 100 por, que tem 50 de altura, né? Então, tem 100 de comprimento e 50 de altura, beleza? Então, vamos desenhar esse retângulo aqui. Eu voltei aqui para o meu arquivo que eu vou fazer. E agora eu vou selecionar a camada da aresta visível, certo? E antes de começar a desenhar, eu vou botar para aparecer a espessura das linhas, porque se vocês perceberem aqui, eu vou fazer uma linha aqui para vocês visualizarem. A espessura da linha não está do jeito que a gente colocou. A gente botou uma espessura mais grossa e tá fina. Então, quando que a gente usa para a gente mostrar a verdadeira espessura da linha é o line weight, que no caso a gente vai vir aqui nessas três barrinhas e a gente vai selecionar o line weight aqui. Aí ele vai aparecer aqui no hotbar, né? E agora a gente é só clicar nele que vai aparecer a verdadeira espessura da linha, beleza? Então, era isso que eu queria mostrar. Agora vamos fazer o retângulo de 100 por 50, né, que é a dimensão. Então, com o comando rectangle, vou selecionar ele aqui e fazer o retângulo com as dimensões, que no caso é 100 de comprimento e 50 de altura, certo? Agora nós vamos copiar esse retângulo para a vista lateral e para a vista superior. Só que antes de copiar para a lateral, eu vou decidir qual será a vista lateral que eu vou utilizar. E no caso dessa peça, você pode escolher qualquer um dos lados da vista para fazer o lateral. Eu vou escolher a direita, né? Porque dá menos trabalho de fazer. Então, a dimensão da vista lateral direita é de 60 de largura, certo? E tem 50 de altura também. Então, vai ser um retângulo de 60 por 50. Mas nós vamos copiar, primeiramente, esse retângulo que a gente fez para ser mais rápido, e depois a gente diminui ele. Então, primeiramente, eu vou copiar esse retângulo aqui que eu já acabei de fazer. Então, como a vista lateral direita ela fica à esquerda da vista frontal, né, no primeiro diedro, então eu vou pegar desse ponto aqui e eu vou botar uma distância de 20 milímetros, então no caso até aqui tem 100, eu vou botar 120. Uma distância de 20 milímetros entre as vistas. Agora eu vou fazer o retângulo da vista superior, certo? Então com o comando copy novamente, eu vou selecionar esse retângulo e vindo nesse endpoint ou nesse daqui, tanto faz, eu vou clicar nele e nesse ponto aqui eu vou descer 70. Como nesse ponto vai até 50, eu vou descer mais 20 unidades, que no caso vai ser 70.
certo? Então agora nós vamos fazer as dimensões desses outros retângulos aqui que a gente adicionou. No caso, o da vista lateral, ele vai ter 60 por 50. Então, para a gente comprimir esse retângulo, primeiramente eu vou usar o comando explode para a gente separar esse retângulo em linhas, né? Como vocês podem ver aqui, eu separei esse retângulo em linhas. Agora com o comando stretch, selecionando da direita para a esquerda, eu vou selecionar essas linhas aqui, vou dar Enter e selecionar esse endpoint aqui, certo? Agora eu vou puxar o quanto eu quero comprimir desse retângulo. O comprimento total é 100 e eu quero diminuir para 60, então eu vou diminuir 40 unidades, certo? Se a gente usar o comando dist, de distância, a gente vai ver aqui que a gente tem 60 de comprimento e 50 de altura, que era o que a gente queria, certo? Agora vamos mudar a vista superior. Só que se a gente olhar aqui, a vista superior, ela tem 60 de largura e 100 de comprimento, certo? No caso aqui a gente tem um comando dist. A gente tem 50 de largura, então a gente vai ter que adicionar mais 10 para baixo, né? Então com o comando explode, novamente, eu vou explodir esse retângulo. E com o comando stretch, selecionando da direita para a esquerda, eu vou selecionar essas três linhas aqui de baixo. Vou dar um Enter e vou selecionar esse endpoint aqui do meio. Como a gente tem 50 de largura e a gente quer 60, eu vou adicionar mais 10 unidades, certo? E pronto, nós temos aqui o esboço das nossas vistas. E na próxima videoaula eu vou começar a modelar essas vistas de acordo com essa peça aqui, certo? Então, nos vemos no próximo vídeo.